Vascaíno Cerrado, para mim, dois pilares importantes para a demissão do Diniz. O primeiro é resultado. O técnico não vive sem resultado. O Vasco deixou de ganhar, inclusive em São Januário. O segundo, a relação com os jogadores. Diniz perdeu o vestiário. A bronca no Nuno Moreira, a saída do Coutinho, o próprio Verratti, que foi às redes sociais curtir a publicação da demissão do técnico. Vascaíno do Cerrado. Fala, galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações, isso tudo tá pegando no Vasco da Gama. Antes, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, dá essa força aí, tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube, o hype. Eu agradeço a moral, assim como agradeço a galera que chega junto aí lá na Netshoes, na Shopee, no Mercado Livre, o link tá na descrição, vai fazer compra lá pro seu trabalho, pra sua casa. Ajuda o canal Vascaíno Cerrado, tudo que você comprar lá, conta como venda aqui pra gente bater meta aqui no canal. Você viu no início aí a minha participação lá na ESPN, né? Tem ali o programa que eles vão colocando os vídeos de quem manda e eu sempre mando, de vez em quando eles colocam lá. Vamos falar de Vasco, cara? Olha, o técnico Diniz caiu, né? E a notícia é que ele foi pego de surpresa. Ele não esperava uma demissão, até porque ele tinha ali um respaldo, né? O apoio do Pedrinho e do Felipe. Então, a notícia de que ele estava sendo demitido, para ele, ela acabou sendo inesperada. Agora, havia uma pressão muito grande nos bastidores do Vasco, dentro do Vasco, porque é um ano de eleição, né? Um ano de política, é um ano que eles estão tentando vender a SAF do Vasco, então tem toda uma disputa, uma briga, tem muita coisa acontecendo no bastidor, e essa pressão fez com que o Pedrinho viesse, né, na entrevista coletiva de pós-jogo ontem, parecendo que estava vindo para um velório, um luto, dar uma notícia da maneira que ele deu, né? Ele estava bem abatido, então ele anunciou a saída do técnico Fernando Diniz, uma informação até trazida pelo Vene Casagrande. Pelo contrato, o Vasco vai ter que pagar 3 salários de multa para o Fernando Diniz. Quanto que ele recebe? Não, a casa de 1 milhão e pouco, então já é grana que o Vasco vai ter que pagar. E junto a isso vai ter que pagar o salário de um novo treinador, né? O Diniz teve à frente do Vasco em 53 jogos, foram 16 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. O Vasco passou a perder muito em São Januário, acho que é uma das coisas mais perigosas que tem, porque o Vasco podia estar na situação que fosse. Uma das coisas que ajudava a amenizar o problema era o Vasco em São Januário. O Vasco São Januário conseguia ser um time difícil de ser batido. Hoje não. Hoje nem em São Januário o Vasco consegue evitar as derrotas. Então não dava, cara. Com esses números aí não tinha como manter o Diniz um percentual de 40%. Percentual de time rebaixado mesmo para a segunda divisão. E o racha no elenco, né? Eu falei isso várias vezes no ano passado. Não tem racha no elenco. Tem racha no elenco. O time não para de jogar do jeito que o Vasco parou de jogar e volta a jogar depois que a torcida foi no CT cobrar os jogadores. Volta a jogar só contra o Inter e depois para de jogar de novo. Então, sim, existia um racha no elenco, era claro, não é só com relação ao Fernando Diniz, dentro do elenco do Vasco mesmo, estrangeiros, jogadores mais jovens, jogadores que estão há mais tempo, os que chegaram agora. Isso é normal, gestão de pessoa, acontece isso em todos os clubes, só que no Vasco o negócio desandou. E por isso que a gente precisa de um técnico mais casca dura, um cara mais experiente. Não dá para trazer aposta de novo para ser técnico do Vasco, como fizeram lá com o Maurício Barbieri. O Carille teve até um percentual de aproveitamento melhor do que o do Fernando Diniz e foi mandado embora muito antes, né? Mas estava claro que o Diniz perdeu o elenco, aquele esporro que ele deu no Nuno Moreira causou muito constrangimento, né? Deixou muita gente descontente. O Verratti chegou a vir na publicação da Vasco TV, no site oficial do Vasco, né, da página oficial do Vasco, que anunciou a demissão do Diniz. O Verratti curtiu essa publicação, então o Leandrinho também. Então, assim, estava bem claro que o Diniz perdeu o controle do grupo. Não tinha como ele tirar mais nada, apesar de várias contratações terem vindo através do Diniz, as novas contratações. Agora esperar
quem vai ser o treinador. Então eu vou trazer algumas especulações e uma certeza, tá? Vários meios de comunicação aí oficiais especulando, por exemplo, a GE TV, assim que o Diniz foi demitido, falou que o Vasco estava interessado na contratação do argentino Martín de Michelis, de 45 anos. Foi a primeira especulação. Aí na ESPN saiu que o Vasco estava interessado no Renato Gaúcho, 63 anos, e no Rafael Guanais, 44 anos, o técnico do Mirassol. O Guanais, ele recusou o Botafogo. O Guanais, ele levou o Mirassol para Libertadores. Ele vai ter a oportunidade de trabalhar o Mirassol numa Libertadores. Ele vai sair de lá, que a cobrança não é tão pesada, que sabem que reformularam o evento, o elenco, para ir pegar essa pressão que é no Vasco, fora de Libertadores, brigando já quase eliminado do Campeonato Carioca e com 1 ponto só no Campeonato Brasileiro. Eu acho difícil isso acontecer. E aí, a Cazé TV trouxe que o Vasco estaria interessado no argentino Marcelo Gallardo, 50 anos, que está comandando o River Plate. O River vem de uma sequência de maus resultados e ele está balançando no cargo. Outro técnico que está balançando no cargo é o Vojvoda, tá? Reunião no Santos hoje para definir o futuro do Vojvoda. O Vojvoda está sendo bastante criticado no trabalho que está se desenvolvendo aí no Santos há 8 meses, se eu não me engano, são 8 meses. Mas ninguém falou de Vojvoda, tá? Eu que tô lembrando aqui do técnico Vojvoda. Houve um período que ele foi um baita técnico no Fortaleza. Outro técnico que assumiu o Fortaleza que eu acho bom é o Palermo, tá? O Palermo fez campanha de Libertadores com o Fortaleza que estava na zona de rebaixamento, praticamente rebaixado. Quase que escapou. Caiu na última rodada, no último jogo, né? Então, só que aí agora, no fim do dia, saiu a informação, inclusive trazida pelo Bruno Andrade da ESPN, o Vasco já entrou em contato com o Renato Gaúcho para substituir o Fernando Diniz, aspas para o que ele publicou, as negociações estão em estágio inicial e as partes vão se reunir em breve para discutir detalhes para um eventual acordo, fecha aspas aí, para ESPN a respeito do Renato Gaúcho. Aí a Globo agora trouxe no GE, se eu lembrar da edição eu vou colocar aqui, Vasco já abriu conversas com o Renato Gaúcho que foi o técnico que o Pedrinho tentou antes de trazer o Fernando Diniz. Naquela altura, o Renato Gaúcho recusou a proposta do Vasco, era Vasco e um time de Minas, não sei se era o Atlético ou era o Cruzeiro, eram 2 times que estavam interessados no Renato Gaúcho. Ele acabou não assumindo nenhum trabalho, e aí o GE traz que o Vasco realmente está conversando com o Renato Gaúcho. Eu quero a sua opinião, quem você acha que é a melhor opção para comandar o Vasco da Gama? Pensar em 45 pontos no Campeonato Brasileiro, um técnico que não cai na loucura do Fernando Diniz, tem vídeo do Renato Gaúcho falando, né, que de negócio de posse de bola, que ele compara o cara que leva a mulher pra festa, fica o dia todo com ela, à noite, paga tudo, e no final da festa o cara vem, pega a mulher e leva pro motel. Ele falou, o que adiantou a posse de bola? E ele critica a saída de bola do Fernando Diniz em um outro vídeo também. Então o Renato Gaúcho, ele tem esse lado mais ponderado defensivamente, não tem essas ideias malucas do Fernando Diniz. E é um cara de vestiário, né? É boleiro, é um cara que controla aí o ímpeto ali, o que está acontecendo no elenco. Então acho que seria um bom gestor de elenco também. Então Renato Gaúcho é uma boa opção. Eu queria o Rafael Guanais, acho que ele não sai do Mirassol, não sei se ele teria cabeça para aguentar a pressão no Vasco. Acho legal o Palermo. Enfim, queria a sua opinião. O que você acha que é melhor para comandar o Vasco nessa situação? A gente tem jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro, já no meio de semana, e depois já tem o jogo da volta contra o Fluminense. Deixe seu comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal. Hoje eu acabei vindo só para esse vídeo porque eu fui levar meu filho para fazer o exame, até gravei um vídeo curto aí, tá tudo bem com ele, graças a Deus. E você vai fazer aqui agora a sua compra na Shopee, no Mercado Livre, na Netshoes, para me dar uma força. O link tá aí na descrição. Eu tô metendo o pé. Segue o Vascaíno do Cerrado lá no Instagram, que é o Cerrado Futebol Clube. Tamo junto, uma noite abençoada, uma semana abençoada. Fico com Deus e saudações vascaínas. Olha o que acabou de chegar aqui da Shopee. Lembra que eu falei para vocês que eu ia comprar o compressor digital? Isso é para encher pneu de carro, cara. Ele tem uma lanterna aqui de emergência de noite, ó. Tá vendo? E aí você bota ele para carregar, ó, ele liga aqui, ó, ele é digital, tá? E aí enrolou aqui a mangueirinha,
Pá, botou aqui a mangueirinha no compressor. Tem uns pitos aqui para você encher bola, pneu de bicicleta, moto, pneu de carro. E ele é um item para você ter ele como uma emergência. Você pode viajar, levar, mas eu tenho um step. Vai que acontece de furar um outro pneu antes de você chegar na borracharia. Você tem aqui, né, como carregar ele até no carro. Tem um adaptador para carregar no carro, tem um adaptador para carregar em casa. E o compressor vai te ajudar aí nas horas mais difíceis. Furou o pneu, pô, eu tenho preguiça de ficar trocando pneu de carro. Ligou lá o compressor, encheu, vai até a borracharia. E aí, chegar lá, o borracheiro vai fazer o serviço. O link tá na descrição. Clica lá para você adquirir mais um produto aqui da parceria do YouTube, canal Vascaíno Cerrado com a Shopee e o Mercado Livre, beleza?